Oi, gente! Bora lá para mais uma aula, mais um videozinho. Então, nós iremos começar o capítulo 5, página 26. Uma notícia está chegando. Olha lá. Aí eu tenho duas questões aqui embaixo, 1 e 2. O jornalista e também escritor James Blake afirmou: hoje somos participantes ativos de um processo que consiste em filtrar a informação útil da inútil e ajudar os outros a fazer o mesmo. Você considera importante avaliar as informações a que fica exposto diariamente? Por quê? Então você acha importante você ter cuidado com o que você consulta diariamente, com o que você se expõe em rede social diariamente? Por que é importante isso? Vamos lá. 2. Você consegue diferenciar a informação útil da inútil? Ou ainda uma informação ou notícia verdadeira ou falsa? Quando que você sabe que a notícia é verdadeira, quando é falsa? Essa informação ela é útil, inútil? Então você vai falar um pouquinho. Essas duas questões você vai responder no caderno, tá? Então você vai seguir o mesmo esqueminha que a gente faz nas outras aulas, nos outros capítulos. Capítulo 5, uma notícia está chegando, aí você coloca a página, que é a 26, aí você coloca exercícios 1 e 2 e responde direto no caderno, ok? Aqui são os objetivos do bimestre, e aí eu tenho painel de leitura, notícias. Na área tecnológica, as informações sobre inteligência artificial estão cada vez mais frequentes. Antes de ler a notícia Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos, responda as questões de 1 a 4. Então, olha lá, notícia, relato objetivo e imparcial sobre um fato cotidiano, recente e verdadeiro, considerado relevante para o interesse público, seja ele mundial, nacional, regional ou local. Então, 1. Ao saber que irá ler uma notícia, o que você espera encontrar no texto? O que você imagina que tem aí nessa informação aí do Robô Sofia? Você vai responder aqui. 2. A notícia faz referência a um robô chamado Sofia. O que pode indicar a atribuição de um nome humano a um robô? Por que eles colocaram o nome do robô de Sofia? Se é um nome assim tão humano, um nome de uma pessoa. Por que eles fizeram isso? 3. No título, há o uso de uma forma verbal sonhar. Assinale a definição que mais se aproxima do sentido desse verbo. Sonhar se aproxima com qual desses termos aqui? Aí você vai assinalar. 4. Se o robô Sofia sonha em ter uma inteligência como a dos humanos, que ações você imagina que ela seja capaz de realizar? Então, se eles estão programando, querendo um robô tão inteligente quanto um ser humano, o que você acha que ela teria a capacidade de fazer? Você vai registrar aqui na 4. Vamos lá, aí a gente vai para o texto. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Então, aqui aparecem as informações, como data, hora, Ana Marte. Então, Genebra, 8 de junho, EFE. O robô Sofia fala, se move, inclina a cabeça quando alguém se aproxima muito, franze a testa quando não entende uma pergunta, brinca e inclusive sonha em chegar a ser um dia tão inteligente como os seres humanos e assim ajudar as pessoas em todo o mundo. A ampla variedade de suas mudanças de expressão, a capacidade de interagir respondendo perguntas e o tato, ato de pegar, hiperrealista, de sua pele, transformaram Sofia na estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial organizada pela União Internacional das Telecomunicações. Olha lá, UIT. Com uma fisionomia inspirada em personalidades como Audrey Hepburn, o software de inteligência artificial permite que a Android mantenha contato visual. Então, ela olha para você, reconheça rostos, mantenha conversas sobre temas específicos e até faça brincadeiras. Um garçom é um farmacêutico com inventário limitado, brincou Sofia, notando a aproximação de um menino curioso,
que também lhe perguntou sobre seus gostos cinematográficos. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme, respondeu Sofia. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa da ajuda de um engenheiro que programe suas respostas. A ideia é que eu esteja cada vez mais pronta e acabe sendo tão inteligente como as pessoas. Trabalhando com os seres humanos, posso aprender o que significa ser uma pessoa. A inteligência artificial pode permitir que eu ajude as pessoas, explicou a própria Android ao responder uma pergunta feita pela agência F. Sofia é fruto de 30 anos de trabalho do seu criador, David Hanson, que desde pequeno sonhava com máquinas inteligentes. Não é por acaso que esse pesquisador e doutor em artes interativas e engenharia da Universidade do Texas tenha se tornado o inventor de um dos robôs mais empáticos já produzidos. Vamos lá. Um programa na nuvem coleta os dados das interações que o robô estabelece com os seres humanos e permite uma evolução através da análise dessas informações. O passado de Hanson como escultor e consultor técnico fez com que um engenheiro melhorasse o design dos androides. O rosto de Sofia, por exemplo, foi criado em uma nanotecnologia que limita a musculatura e a pele humana graças a um material patenteado pela Hanson Robotics, a empresa do pesquisador, com sede em Hong Kong. O designer, que já desenvolveu vários robôs humanoides com uma equipe relativamente pequena, antecipou a F que para que Sofia seja útil, por exemplo, ainda são necessários muitos anos de trabalho e avanços no desenvolvimento do software e hardware. Além disso, é preciso que a tecnologia seja segura. Então aqui tem o vocabulário para as palavrinhas que você desconhece, essas que estão em vermelho. E vamos continuar. Robôs como Sofia estão no início, indicou o especialista em inteligência artificial, que também tem em seus catálogos Androids mais simples e acessíveis para o consumidor. Um deles é Albert Einstein, um robô brinquedo do tamanho de um menino que pode falar e ensinar sobre ciência e fazer jogos mentais com as crianças. Algum dia, espero que os robôs como eu estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comprar o professor por menos de $300, recomendou Sofia. No entanto, o objetivo de longo prazo de Hanson é cumprir a promessa imaginada por grandes nomes da ficção, como o escritor Isaac Asimov, de fabricar robôs vivos, conscientes e que possam se adaptar ao mundo sozinhos. É realmente apaixonante, talvez um pouco horrível porque pode mudar o mundo, mas se conseguirmos os algoritmos junto com os hardware necessários, estão os robôs como Sofia, podem se tornar nossos amigos, afirmou Hanson. Do amor e da vida, Sofia ainda sabe pouco, mas ela já planeja ajudar as pessoas, especialmente crianças e mulheres com problemas, os desfavorecidos e de fazer do mundo um lugar melhor. Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. Exercício 5. Relacione cada palavra da coluna da esquerda com seu sinônimo da direita, de acordo com o sentido usado no texto. Então, você vai assimilar essa coluna com essa e colocar as letrinhas. Fácil, né? 6. Todo texto é escrito com um propósito. Com que objetivo a notícia lida foi escrita? Qual que é o objetivo? Você vai escolher uma dessas alternativas e vai anotar. Aqui tem mais um pequeno glossário aqui do que você não entende, das palavrinhas desconhecidas. 7. Complete o quadro com as informações solicitadas. Qual que é a data da publicação? Você vai registrar aqui, está lá no texto. Quem é o autor do texto? Você
também vai colocar aqui, autor ou autora, o nome da pessoa. E onde foi publicado? Qual foi o meio de comunicação que foi usado? No finalzinho do texto tá lá, bem no rodapé. Você vai colocar todas aquelas informações. Estrutura da notícia, título. Vamos lá. O título é um elemento fundamental para a estrutura e a compreensão da notícia, porque revela em poucas palavras o fato exposto. Deve chamar a atenção do leitor, razão pela qual geralmente é escrito em letras maiores e diferentes das usadas no corpo do texto. Comumente é constituído de uma frase verbal não pontuada. Olha lá, olha aqui a diferença de tamanho de letra para o restante. Há sempre um título na notícia. Releia o título do texto e responda as questões de 8 a 11. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. O título estabelece uma comparação. O que está sendo comparado? Está sendo comparado o que aqui? Você vai registrar aqui. B. Essa comparação aparece também em outro momento do texto, assinale-o. Qual que é o outro momento que aparece essa comparação? Você vai ler, descobrir e marcar aqui a alternativa. Okay? 9. Que adjetivo identifica a característica humana que se espera que Sofia desenvolva? Então, que adjetivo? Lembrando que adjetivo é qualidade, defeito, estado ou condição. Então, qual que é a palavrinha que você vai colocar aqui, que é um adjetivo, que identifica a característica humana que eles esperam que Sofia desenvolva? Eles esperam o quê? Que ela seja mais o quê? Ou seja, tanto quanto o ser humano. Qual que é a palavrinha? 10. Segundo o título, espera-se que essa característica seja. Então, você vai escolher também mais uma. Mais forte, mais fraco ou equivalente. Equivalente é igual, o mesmo que igual. Vamos lá. 11. No título de uma notícia, usa-se muitas vezes o tempo presente dos verbos, mesmo que o fato já tenha acontecido. A. Sublinhe o verbo indique se está no presente, passado ou futuro. Então, olha lá, no título, é lá em cima no título. Aqui, ó, nessa parte vermelha aqui, ó. Então, no título, vamos lá, de novo. No título de uma notícia, usa-se muitas vezes o tempo presente dos verbos. Então, o que é verbo lá? Mesmo que o fato já tenha sido acontecido. Sublinhe o verbo. Qual que é verbo? Indique se está no presente, passado ou futuro. Então, você vai identificar dessas palavrinhas aqui o que é verbo. E você vai me dizer se é presente, passado ou futuro, tá? Esse verbo. Só isso. E a B. Assinale o efeito de sentido do uso desse tempo verbal no título. Assinale o efeito de sentido do uso desse verbo no título. Então, é só marcar aqui a alternativa também. Tá bom? Então, por enquanto é só isso. Próxima aula eu continuo a partir da 12 a explicação, tudo bem? Então, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.